Olá! Está começando mais um papo de trânsito aqui no canal Os Federais do Ensino e o papo de hoje é sobre aquela multa que pega todo mundo de surpresa. Sabe como? A pessoa é parada numa fiscalização, tem certeza que está tudo em ordem com o veículo, mas o agente aponta para algo que nem está quebrado e mesmo assim aplica a multa. Parece estranho, né? Essa é a famosa infração fantasma do Código 664-50. A gente vai desvendar juntos o que significa ter um equipamento em desacordo e, claro, como evitar essa baita dor de cabeça. Para a gente entender tudo isso direitinho, nosso roteiro de hoje é bem claro. Primeiro, vamos mergulhar na infração 664-50. Depois, um papo reto com os motociclistas e também com quem dirige veículos pesados, que tem umas regrinhas bem particulares. Na sequência, vamos tirar uma dúvida clássica que gera muita multa e, para fechar, um checklist rapidinho para ninguém mais ser pego de surpresa. Então, vamos direto ao ponto. O grande segredo dessa infração está na expressão em desacordo. Isso não quer dizer que alguma coisa está faltando ou quebrou. Não, não. Quer dizer que a peça está lá, funcionando, mas ela não segue o padrão, a especificação que a lei manda. É tipo usar um sapato de um número menor. Ele está no pé, mas não serve direito, está errado. E é exatamente esse detalhe que uma fiscalização mais atenta vai pegar. E não é um detalhezinho qualquer não, viu? A lei classifica essa infração como grave. Isso já acende um baita alerta de que as consequências são sérias. E não só para a segurança no trânsito, mas para o bolso também. E por falar em consequências, vamos aos números. São 5 pontos direto na CNH. Para quem usa habilitação no dia a dia para trabalhar, sabe que 5 pontos pesam bastante e podem complicar e muito a vida do condutor. E não para por aí, não. Além da multa e dos pontos, vem a medida administrativa, retenção do veículo. Ou seja, o carro, a moto, o caminhão fica parado ali na blitz mesmo, até o problema ser resolvido. Se não der para arrumar na hora, tipo trocar um pneu, por exemplo, aí o veículo pode ser removido para o pátio. O recado da lei é bem claro, o problema tem que ser resolvido antes de seguir viagem. Agora, vamos focar num grupo que precisa ter o olho vivo o tempo todo. Pessoal que anda de moto, se liga. Alguns equipamentos são alvo constante dessa fiscalização. E os detalhes fazem toda a diferença, tanto para a segurança quanto para o bolso. O capacete, claro, é o item número 1. E não basta ele estar na cabeça. Pensa nele em 3 partes, ok? Primeiro, a visibilidade. Os adesivos refletivos têm que estar lá e a viseira tem que estar limpinha, sem atrapalhar a visão. Segundo, a certificação. O selo do Inmetro tem que estar visível e a estrutura não pode ter nenhuma rachadura. E terceiro, a segurança. A cinta jugular tem que estar funcionando e bem presa. Um desses pontos fora do padrão e pronto, a infração já aconteceu. Agora vamos falar de uma coisa que está sempre em contato com o chão, os pneus. Qual é a procedência do pneu da sua moto? Essa pergunta é fundamental porque, para veículos de 2 rodas, a regra é bem diferente e, olha, muito mais rígida. Aqui a regra é curta e grossa, não deixa nenhuma margem para dúvida. A legislação proíbe com todas as letras o uso de qualquer tipo de pneu reformado, não importa se é recapado, recauchutado ou remoldado, em motocicletas, motonetas e ciclomotores. É uma questão de segurança e a fiscalização pega pesado nisso. Não tem exceção. Ponto final. Outro ponto que merece atenção é o escapamento. A gente sabe que é comum trocar por um modelo mais esportivo, né? Mas se ele não for o original de fábrica e não tiver o selo de certificação do Inmetro, ele está em desacordo. Aquele barulho mais encorpado pode até ser legal, mas sem o selo não tem garantia nenhuma de que ele segue as normas de ruído e de emissão de gases. E isso, claro, pode virar multa. Beleza, saindo das 2 rodas e indo para os gigantes das estradas. Motoristas de ônibus, caminhões e outros veículos pesados também têm uma listinha própria de equipamentos que exigem atenção constante a regras muito específicas. Para os pesados, a lista de verificação é longa. Por exemplo, ônibus e micro-ônibus têm uma regra de ouro. De jeito nenhum pode usar pneu reformado no eixo dianteiro. O disco do tacógrafo é outro ponto crítico. Se estiver vencido, preenchido errado ou faltando, é infração na certa. Da amarração da carga até o para-choque traseiro e as faixas refletivas, tudo tem que seguir norma rígida. Um para-choque alguns centímetros fora da medida já é um exemplo clássico dessa infração aqui. Bom, chegamos a uma das partes mais importantes do nosso papo. Existe uma confusão muito comum que pode levar a autuações desnecessárias. Vamos esclarecer de uma vez por todas a diferença entre uns códigos de infração que parecem a mesma coisa,
mas não são. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem a nossa infração de hoje, a 66450. O equipamento existe, mas está fora do padrão. Exemplo, um capacete sem o selo do Inmetro. Do outro, a gente tem a infração do código 6637. Aqui, o equipamento simplesmente não existe ou não funciona. Exemplo clássico, um farol queimado. Percebe a diferença? São artigos diferentes, códigos diferentes e, claro, situações diferentes. Entender isso é fundamental. E já que pneu é um assunto que sempre volta, vale a pena a gente dar uma olhada mais de perto. Entender do que um pneu é feito ajuda a gente a sacar por que a lei é tão específica sobre as reformas, principalmente quando o assunto é segurança. Mas afinal, o que é um pneu reformado? Simplificando é pegar a carcaça, sabe, a estrutura de um pneu já usado e colocar uma camada nova de borracha por cima. Existem jeitos diferentes de fazer isso. E um detalhe importante, para ele ser vendido e usado legalmente em carros, ele precisa ter a palavra reformado gravada na lateral. Para motos, como a gente já viu, a história é outra. É simplesmente proibido. E aqui estão os 3 processos. Pensa assim, ó, a recapagem é como trocar só a sola do sapato. A recauchutagem já troca a sola e as laterais, os ombros do pneu. Agora, a remoldagem é como refazer o sapato quase todo, usando só a estrutura antiga. Cada processo mexe em um nível diferente na estrutura original do pneu, e é por isso que a lei faz essa diferenciação. Certo. Depois dessa aula toda, vamos ao que realmente interessa. Na prática, como é que a gente evita essa multa? Bora para um checklist rápido, direto ao ponto. O mais importante aqui é criar o hábito de uma inspeção rapidinho. Antes de sair, dá uma olhada nos pneus, confere as luzes, dá aquela geral no capacete. Para quem dirige veículo de carga, o para-choque, as faixas reflectivas e o disco do tacógrafo são itens obrigatórios nessa checagem de todo dia. É um esforcinho pequeno que evita um problema gigante. E para fechar, fica essa reflexão. Muitas vezes, uma única volta de 30 segundos ao redor do veículo antes de sair de casa é o que basta para achar uma irregularidade. Esse gesto simples pode economizar pontos na carteira, dinheiro e, o mais importante de tudo, garantir mais segurança para todo mundo no trânsito. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este conteúdo foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou, já sabe, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!